Pessoal, sem dúvida alguma, o assunto mais comentado hoje foi a possível queda do ministro dos Direitos Humanos do Lula. Todo mundo está falando só disso. E a grande questão aqui que é levantada é: ele não vai cair calado. Ele já ameaçou que vai cair, mas vai cair atirando. Tem vídeos, tem fotos, tem um monte de provas que ele juntou e disse que vai denunciar um monte, mas não é um não, um monte de ministros do Lula. Que será que ele tem para apresentar para o povo brasileiro? Enfim, nada é pior do que um amigo traído. Um amigo traído, ele é muito pior do que um inimigo declarado. Não tenha dúvidas disso. Outra questão que a gente vai falar aqui também é a manifestação do Exército, que já se colocou de prontidão depois de uma ordem dada. Pois é, a gente vai comentar isso que tem a ver com o 7 de setembro e o Lula falou que hoje vai ter um pronunciamento da parte dele sobre o 7 de setembro. Vamos falar sobre isso um pouquinho? Então não esquece de se inscrever no canal, isso é muito importante, curtir, compartilhar. E não esquece, sextou, né? Sextou e tem matéria aqui no nosso canal, porque a coisa não para. Vamos começar? Vem cá, vocês devem saber que o ministro dos Direitos Humanos ele foi acusado de assédio sexual de outra ministra do governo Lula, né, a Aniele Franco. O Silvio Almeida, ele fez um discurso onde foi publicado em suas redes sociais e também no perfil oficial do Ministério dos Direitos Humanos. Ali, ele pregou que ele está ali por Deus, né, pela pátria, pela família. Olha só, ministro de Lula acusado de assédio, Silvio Almeida invoca pátria e família, só faltou Deus. Silvio também, como não poderia ser diferente, incluiu a cor de sua pele como mais um argumento de defesa. Ele argumentou que está sendo vítima de racismo, que ele está sendo alvo de racismo. Só que a grande questão é que uma das mulheres que o acusam de assédio é uma mulher negra do ministério também, Aniele Franco, que ficou calada durante muito tempo. O antagonista soltou um vídeo, uma matéria chamada de O Beijo da Morte. Segundo o antagonista, a Janja, a primeira-dama, publicou uma foto com um beijo na testa da Aniele Franco. E segundo o antagonista, isso aí sela qualquer possibilidade do ministro do Lula permanecer no cargo. O Lula, durante uma entrevista em Goiânia, ele falou que no governo dele não tem espaço para assediador. Mas tem um detalhe, todo mundo já começou a perceber que o Lula e o governo sabia do que estava acontecendo e não fez nada. Vários ministros sabiam e ficaram coniventes, afinal, não estavam preocupados com isso. E o ministro do Lula falou que vai cair atirando. Matéria do Igor Gadelha, do jornal Metrópolis. O Silvio Almeida reuniu vídeos e mensagens e prometeu cair atirando. Pois é, meu amigo, o negócio não está fácil para o Lula abafar esse escândalo aqui agora, não. Sabe o que esse escândalo vai expor e vai expor muito? Que sabe tudo aquilo que eles falavam que era nós somos o governo da minoria, o governo do amor. Sabe, tem uma podridão por detrás desse governo que começa a ser exposta, timidamente. Mas essa aqui a mídia não poupou. Até a Globo tentou, numa matéria porca e nojenta, abafar o caso. Tentou minimizar, mas depois que a mídia inteira explodiu isso aqui, todos, desde Folha de São Paulo a Metrópolis, todos só estão falando da queda do ministro. Até a Globo resolveu fazer matéria detonando o ministro do Lula. É lógico, ele tem o benefício da dúvida, ele tem a presunção de inocência e tem que provar, né, que é inocente. Mas pelo andar da carruagem, ele já foi fritado. O ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida, reuniu elementos como vídeos e mensagens para tentar rebater a acusação que tinha de que teria sediado sexualmente a ministra da Igualdade Racial, a Aniele Franco. O material inclui, por exemplo, trocas de mensagens entre Silvio Almeida e Aniele e um vídeo de câmeras em um restaurante no bairro Asa Norte, em Brasília, no qual os dois seriam jantado
uma vez. Os elementos já foram apresentados pelo titular da pasta dos Direitos Humanos aos ministros da Controladoria Geral da União e da Advocacia Geral da União, que é o Jorge Messias. No encontro, Silvio Almeida negou com veemência a acusação aos colegas ministros e ainda acusou outros integrantes do governo e aliados de Lula de estarem por trás das denúncias para tentarem pegar o seu cargo. Apesar das explicações, no Planalto, a avaliação é de que a permanência de Silvio Almeida no governo se tornou insustentável. Para auxiliares do presidente da República, o ideal seria o ministro pedir a demissão. Entretanto, o titular dos Direitos Humanos não tem demonstrado disposição em fazer isso. Silvio Almeida, inclusive, sinalizou a colegas do governo que se cair, vai cair atirando. Eu tô louco para ver. Sabe por quê? Esse ministro é aquele ministro que teve a acusação de que recebeu aquela moça do Comando Vermelho, a conhecida como Dama do Tráfico. Deve saber muita coisa. Então, assim, se ele cair e cair atirando, muita coisa vai ser revelada. E a mídia gostou desse assunto. A mídia está falando muito desse assunto. Então, assim, é questão de dias, né? Nos próximos dias, em pleno 7 de setembro, que o Lula... A última coisa que o Lula precisava era de um escândalo, teve um racha gigantesco na esquerda. O senador Paulo Paim, ele fez uma publicação em solidariedade a Aniele Franco, né? Ele é antigo defensor da pauta de pessoas negras. Ele fez uma publicação em solidariedade a Aniele Franco. Parte da esquerda foi destruir o senador, detonaram o senador nas redes sociais, ou seja, a esquerda rachou completamente com esse caso. Após denúncias, segundo o antagonista, outros servidores foram coagidos a assinar um manifesto em defesa do Silvio Almeida. Em grupo de funcionários do Ministério dos Direitos Humanos, foi divulgada uma petição pública para endossar o atual detentor do cargo. Ou seja, já tinha sido liberada uma matéria dizendo que vários integrantes do ministério dele pediram demissão porque é insuportável conviver com ele. E com outros integrantes ali do grupo do Ministério dos Direitos Humanos, que o assédio moral aos trabalhadores era gigantesco. E agora, mais essa matéria dizendo que houve um assédio para que eles assinassem uma petição aqui a favor do Silvio Almeida. Mas não parou por aí não, tá? A Globo News entrou na onda também. Octávio, em junho, o Silvio Almeida pediu a demissão da corregedora que apurava a denúncia de assédio. Junho, ou seja, o governo Lula já sabia dessas denúncias muito antes disso. Até abrir, uma investigação, colocaram uma corregedora que ele mesmo fiscalizava e ele pediu a cabeça dela, pediu que ela fosse retirada, ou seja, mostra que havia o pleno conhecimento de todas essas ações dentro do governo Lula. E o que aconteceu? Começou a acontecer que a turma da esquerda, a turma do amor, que defende as mulheres, começou a atacar a Aniele Franco. Acusaram ela de que ela deveria ficar calada. Afinal, isso pode prejudicar o governo do painho. Isso não é bom pro governo Lula. Então, a esquerda, uma ala da esquerda, começou a atacar a Aniele Franco e destruir a Aniele Franco aqui por causa dessa situação. Porque ela não poderia falar. E ela estava calada, ela estava com medo de retaliação. Olha só, ela ficou em silêncio com medo de retaliação dos demais ministros. Aí você já começa a perceber qual é o governo do amor. Mas depois de muita pressão, depois que jornalistas pressionaram ela confirmou a ministros que foi vítima de assédio por Silvio Almeida. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, foi ouvida por colegas ministros no Palácio do Planalto nesta sexta. Ela confirmou que foi vítima de importunação sexual e assédio por parte de Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos. Segundo as informações, ele enfiou
passou a mão por entre as pernas dela, né? E provavelmente deve ter tocado na genitália, alguma coisa assim. Mas é a acusação. Ela falou abertamente, ó, não, eu não ia falar, mas dada a situação, eu preciso contar. Só que depois disso, várias denúncias começaram a aparecer. Como, por exemplo, a professora Isabel Rodrigues, que é até candidata a vereadora de São Paulo pelo Partido Social Brasileiro, que é o partido do Alckmin. Ela disse que foi vítima de assédio sexual. Havia uma reunião do Ministério dos Direitos Humanos e nessa reunião que aconteceu em São Paulo, ela se sentou ao lado dele, de saia. E aqui tem um trecho que, assim, é tão repugnante, né? Sabe, eu vou ler, para eu não ter que falar. Segundo Rodrigues, ela, Silvio Almeida e um grupo foram almoçar na Praça da República, em São Paulo, após um curso dado pelo então advogado, isso em 2019. Eu sentei do lado de Silvio, ele estava do lado direito e eu do lado esquerdo. Eu estava de saia. Ele levantou a saia e colocou a mão nas minhas partes íntimas, com vontade. Eu fiquei estarrecida, fiquei com vergonha das pessoas, porque é assim que as vítimas se sentem. Sabe, no meio das pessoas. Sabe, o assédio aconteceu assim. Então, assim, mais denúncias começaram a ser expostos, né? Ele que é um professor, ele que sabe, é uma figura importante. E aqui nós estamos diante de dois casos, né? O Alessandro, conhecido como Negão, do canal do Negão, ele falou o seguinte, olha, nós estamos diante de dois impasses aqui. Um homem negro, fora da rota, né, de sucesso do homem branco, hétero, que a esquerda tanto odeia, mas um homem que surgiu, rompeu todos os paradigmas, se tornou um professor de direito, formado em filosofia, assim como eu, formado em direito, assim como eu, fez mestrado, fez doutorado. O cara chegou a um nível e alcançou um dos melhores cargos do governo. Do outro lado, nós temos uma figura do mesmo espectro, e ainda mulher, que é a Aniele Franco. Nessa balança, pesa muito mais para a Aniele Franco. Mas o Lula titubeou demais. Mas enfim, segundo o Globo, o Lula já decidiu demitir o Silvio Almeida, é o que os ministros falaram, mas disse que não vai demitir, vai esperar ele pedir para sair. Ele já disse que não vai sair. Não vai sair. O Lula que manda embora. Mas se cair, vai cair atirando, porque tem muita coisa para acontecer. Nesse interim, a Comissão de Ética da Presidência da República falou que vai fazer uma investigação. Então, até então, nada do Silvio Almeida cair, mas vai acontecer uma investigação contra o ministro do Lula. Inclusive, nesse momento também, a Polícia Federal abre uma investigação também, porque ele assediou uma ministra de Estado. E a Polícia Federal abriu uma investigação para conduzir, né, esse caso. E aí que a coisa fica cada vez mais tensa, porque novas acusações vão surgindo. Ele, como é professor de Direito também, ele foi acusado também por alunas do curso de Direito. Estudantes de Direito relataram também assédio de Silvio Almeida a colegas, né? Quem fez essa publicação foi o Capitão Alden, né? Ainda ironizou aqui, falou, o amor não para, né? Pois é, quem diria, né? Que assim, os arautos da moralidade, os arautos, né? Do amor estariam, né? Envolvidos numa trama tão, sabe, escabrosa como essa, né? Só que assim, já não era difícil de se imaginar. As denúncias vinham crescendo. No governo Lula, o aumento dos feminicídios, o aumento dos abusos de mulheres vem crescendo e muito. Esse governo está desgovernado, né? Tá descontrolado, não tem propostas. Enfim, o Lula, até agora, retardou a demissão do Silvio Almeida, disse que sabia do assédio.
Ele admitiu, matéria do Diário do Poder, admitindo que já tinha conhecimento de que o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, foi denunciado por assédio sexual e moral, o presidente Lula, do PT, afirmou nesta sexta-feira que quem pratica assédio não vai ficar no governo. E eles não querem demiti-lo. Estão com medo de retaliação por parte do próprio Silvio Almeida e estão pressionando para que ele mesmo peça para sair. Enfim, nós estamos diante de alguns pontos aqui. Um deles é: onde estão? Onde vivem? O que eles comem? Na hora que a coisa pega à esquerda. Pois é, acusações de assédio sexual contra Silvio Almeida, e aí, ministros e apoiadores do governo Lula estão sendo procurados para comentários. Comentários como esses aqui que foram separados, da Simone Tebet, por exemplo. Quando falava sobre o presidente da Caixa do governo Bolsonaro, ela se manifestou rapidinho. Mas até agora, nada, boquinha de siri. Assédio sexual é crime e precisa ser combatido. No Senado Federal, pediu aos senadores que aprovassem moção de repúdio contra o ex-presidente da Caixa, diante das denúncias de assédio sexual. Conduta inadmissível, exigiremos investigação, apuração rigorosa e imediata dos fatos. Na época que isso aqui aconteceu, eu me manifestei também, tá? Dizendo que, olha, se fez, que pague. Nada mais do que justo. Se fez, que pague. Não é porque está no governo Bolsonaro que é santo. Agora, cadê vocês? Temos que falar sobre isso. É um assunto muito importante. Além da Simone Tebet, a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, aqui, ela estava pronta para criticar no governo Bolsonaro. Até o presente momento, também não se manifestou. Tem também o Randolfo Rodrigues, né, que também se manifestou lá na época do governo Bolsonaro. Agora, a gente ainda está aguardando, tá? Eu vou postar com todo carinho aqui o comentário de vocês. A Maria do Rosário, lembra da Maria do Rosário? Quanto desrespeito com as mulheres. Presidente da Caixa Econômica Federal, pode mudar aqui se você quiser, pode fazer o mesmo Twitter, só muda, em vez de presidente da Caixa, fala ministro do Lula, e em vez de Pedro Guimarães, fala Silvio Almeida. Achou que as funcionárias silenciaram para sempre? Espero que seja investigado e enfrente as consequências. É a cara deste governo machista. Meu apoio corajoso às mulheres. É só mudar os nomes, Maria do Rosário. Pode fazer a mesma publicação. A Érica Cocai também fez a publicação. A Fernanda Melchiona, idem, também fez uma publicação. O Guilherme Boulos, voltou o Boulos. Pedro Guimarães, que saiu da presidência da Caixa depois das denúncias de assédio sexual, chegou a receber 230 mil por mês de salário. No governo Bolsonaro, o crime compensa. Boulos, você precisa agora fazer uma média para ganhar os votos. Muda os nomes e posta, tá? Marina Silva, a Tabata Amaral. A Tabata, e aí, Tabata? Ao som de vaias machistas, defendemos no plenário o direito das mulheres de não serem sexualizadas e assediadas. Tabata, já se manifestou? Se já, manda a publicação que eu faço questão de divulgar para todo mundo aqui, tá bom? Faço questão. Tá certo? Mas vamos lá. Deu para entender como é que é o nível aí, né? Agora a gente vai partir para outro assunto. Tem uma matéria que me chamou a atenção. Os militares, né, já estavam tendo um impasse gigantesco com o governo Lula de ter que bater continência para MST. Cara, o Lula, ele não tem, sabe? Ele é um cara, como que eu posso te explicar? Um cara que não tem noção. O cara vem em Goiás, a terra do agro, né? O agro no Goiás é forte, muito. Chega e fala que o agro não está com ele por questões ideológicas e que o MST é tão importante ou mais do que o agro. Qual é? E os militares iam ter que bater continência. Só que ficou tão feio que ele recuou. Agora, mais um caso de vergonha, né? O Exército se posiciona após ordem para militares fazerem selfie no dia 7 de setembro. Olha o tamanho da vergonha. Gente, eu acho que os militares nunca imaginaram que seriam tão humilhados como estão sendo agora, né? Olha só que ironia.
Os militares do 7 de setembro vão ter que ir, olha só, vão ter que ir no evento de 7 de setembro e tá tendo a exigência que eles postem uma porcaria de uma selfie mostrando que estão no 7 de setembro. Aí é muita sacanagem com a cara dos militares, né? Mas cá entre nós, desculpa, militares, vocês estão merecendo, né? Desculpa aí. Aí o Exército se posicionou, falou que nenhum pedido desse foi feito formalmente, mas os militares estão falando que foi feito sim. Então, assim, os militares estão sendo literalmente humilhados no governo Lula. Não os grandes comandantes e generais, estão recebendo ali festa com buffet de quase 700 mil reais, esses não. Mas os militares que são de mais baixa patente, os soldados, esses estão comendo o pão que o diabo amassou. Não é? Tá bom? Ó, pessoal, eu me estendi mais um pouco porque tinha muito conteúdo sobre esse caso do Silvio Almeida e vocês precisavam entender um pouquinho tudo isso que está acontecendo, tá bom? Então não esquece de curtir, compartilhar e se ficou até o final, coloca no comentário. Eu tô voltando agora, daqui a pouquinho, com mais um editorial para vocês e a gente vai falar de vários pontos aqui super importantes que a gente precisa discutir. Fechou? Então até daqui a pouquinho, a gente já volta.